Voltamos aqui com resoluções de questões das universidades da região Sudeste. Estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, essa aqui que é a prova do meio do ano de 2023, e temos aqui a questão número 8 da prova. Milhões de tetrazes das pradarias Timpanucus cupido viviam nas pradarias dos estados de Illinois, Estados Unidos. À medida que essas pradarias foram sendo convertidas em lavouras e pastagens cultivadas ao longo dos séculos 19 e 20, o número deles diminuiu consideravelmente. Em 1993, existiam menos de 50 indivíduos. As poucas aves que sobreviveram apresentavam baixos níveis de variabilidade genética e menos de 50% dos seus ovos eclodiram, em comparação às taxas de eclosão muito mais altas observadas em grandes populações dos Kansas e de Nebraska. Tá? O que a gente tem aqui, então? Um problema que a ação antrópica fez com que essa população diminuísse bastante. Tá? Ok, beleza, nada muito diferente daquilo que a gente já viu, inclusive, em outras questões. Mas aí você pode ficar pensando que pode ser uma questão de ecologia, mas aí vem a questão. Sobre os efeitos da deriva genética na ameaça da sobrevivência da população de tetraz das pradarias de Illinois, assinale a alternativa incorreta. É que a gente precisa fazer um parênteses, tá? A deriva genética ela é diferente daquilo que a gente conhece como seleção natural. Na seleção natural, a gente tem a aparição de determinados alelos que conferem, obviamente, determinadas características e, por conferir uma vantagem no ambiente e, obviamente, uma vantagem na competição determinada por recursos, né, ou de proteção a situações adversas no ambiente, esses alelos eles tendem, à medida que as gerações vão passando, a se perpetuar, eles tendem a ficar a ponto da característica que era anterior ser superada. Ok, beleza, é um processo de evolução. A deriva genética, ela tem aqui uma situação bem diferente daquilo que a gente conhece como seleção natural, tá? Porque ela é um processo aleatório que, de repente, altera a frequência de determinados alelos em uma população. E quanto menor for essa população, maior o impacto que a deriva genética pode ter neles, né, nesses indivíduos que fazem parte dessa população. Então é um processo aleatório que muda a frequência gênica e por isso a gente tem um processo diferente da seleção natural, um processo evolutivo diferente da evolução natural, da seleção natural. Então vamos lá, vamos achar aqui a alternativa incorreta. Então a deriva genética aqui, tá? A pergunta sobre os efeitos da deriva genética na ameaça de sobrevivência da população de tetraz das pradarias de Illinois, assinale a alternativa incorreta. Favorecem a permanência de frequências alélicas ao longo do tempo. Depois que eu expliquei o que é a deriva genética, dizendo que ela faz uma alteração aleatória na frequência, obviamente, se ela faz uma alteração aleatória na frequência, ela não favorece em nenhum momento essa questão de você favorecer a permanência de uma frequência, né? É justamente o processo contrário. A gente já achou que está errado, tá? Mas vamos ver as demais. Fixam alelos deletérios, levando baixo índice de eclosão de ovos. Pode acontecer. O que é um alelo deletério? É aquele que causa um prejuízo, aquele que pode trazer uma doença, tá? Eu acabei de falar que é um processo contrário à seleção natural. Pode acontecer essa variabilidade que ela é aleatória, ela simplesmente fixar um alelo deletério, ou então que é um alelo de prejuízo, que aí explicaria por que os ovos não eclodem com frequência. Perfeito. C. Provocam a perda de variabilidade genética dentro da população. Provocam, porque como eu faço uma alteração na frequência, eu posso favorecer exclusivamente um único gene, né? Fazer uma frequência bem desfavorecida. E aí eu posso provocar, sim, uma perda dessa variabilidade genética. Eu já estou numa população pequena que já é uma perda de variabilidade genética
por si só. Quando eu posso fazer alteração de frequência de genes e eu posso trazer uma frequência maior de um gene em detrimento de outro, o que desfavorece essa frequência, né, o que favorece a variabilidade, então a alternativa acaba ficando correta também, a C está certa. D. Alteram significativamente as frequências alélicas em populações pequenas. Foi o que eu acabei de dizer, explicando o que era deriva genética. Então, perfeito, tá? Confirmamos aqui que a nossa alternativa correta é a alternativa A.